Pessoal, a aulinha rápida de hoje, tipos de conjuntos, bora lá! Olá, você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil. Eu sou o professor Marcos Galvão e a gente está dando continuidade, nos conteúdos de conjuntos e conjuntos numéricos. Se você não assistiu ainda às aulas de conjuntos numéricos, gente, clica no cardzinho que vai aparecer aí. Vai tratar desde o conjunto dos números naturais até o conjunto dos números reais, tá? E na sequência vai ter intervalos, também depois vai ter conjuntos e começando teoria dos conjuntos. Gente, no vídeo anterior a gente falou sobre conjuntos, qual que é a ideia de conjuntos, de coleção, classe, como que a gente representa um conjunto, tá bom? Então a gente falou sobre isso. Agora nesse vídeo a gente vai falar sobre tipos de conjunto. É um assunto bem tranquilo que vocês vão entender. E se qualquer coisa vocês não entenderem, já sabe, comenta lá, tá? Compartilhe com amigos seus. Gente, o canal está começando em 2021. Espero que vocês gostem. Eu faço isso com todo carinho, tá bom? Então, bora lá. Tipos de conjunto. Então vai ter o conjunto unitário. Unitário. Quer dizer o que, gente? Conjunto unitário. Quer dizer que eu vou ter somente um elemento. Então, por exemplo, aqui, ó, o exemplo A. O exemplo A é o conjunto que só tem o número 3. Olha lá, é um conjunto unitário, tem apenas um elemento. Conjunto B é o conjunto X, tá o quê? Em quais condições? Em qual condição? X é primo e par. Gente, o único número que é primo e par é o número 2, né? Lembrando aqui, ó, fazendo rapidinho aqui, quais são os números primos, né? 2, 3, 5, 7, vai embora, certo? Só que o único número primo par é o número 2, por isso que esse conjunto é um conjunto unitário, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Então, esse conjunto aqui eu poderia colocar dessa maneira aqui, ó. Olha lá. É apenas o número 2, o único número primo par. Tranquilo até aqui? Beleza, gente. Então aqui, ó, conjunto C é o conjunto do y, tal que 2y menos 3 é igual a 4. É lógico, gente, que existem infinitos exemplos, eu estou dando apenas alguns aqui. Então eu tenho aqui uma equaçãozinha do primeiro grau que está falando que 2y menos 3 é igual a 4. O que eu faço? Eu só resolvo essa equação do primeiro grau. Então, se eu quiser resolver, eu faço isso aqui, ó, 2y é igual, o 3 está subtraindo, passa para o outro lado somando, vai ficar 4 mais 3, continuando isso aqui, ó, 2y seria igual a quanto? 4 mais 3, 7, certo? 7. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo, então, ó, isso acarreta o seguinte, que o y é igual a 7, aqui, ó, dá uma melhoradinha aqui, ó, 7 dividido por 2. E deixa aí. Então é um conjunto unitário? É um conjunto unitário. O único número que serve como resposta para essa equação aqui, 7/2, tá bom? Que foi colocado dessa forma aqui, uma propriedade característica, certo? Então agora o conjunto D, por exemplo. Conjunto D é o conjunto do x que pertence aos inteiros, tal que o x ele é maior que 1, e é menor que 3. Gente, no conjunto dos números inteiros, qual que é o número que é maior que 1 e ao mesmo tempo é menor que 3? É o número 2. Então eu posso colocar aqui, se eu quiser, posso colocar que esse é o conjunto unitário, ó. Somente o número 2. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, o conjunto unitário, apenas um elemento, certo? Conjunto vazio. O símbolo de conjunto vazio, gente, é esse aqui. Pessoal, é lógico que eu estou falando sobre conjuntos aí. Se você já viu a equação do segundo grau, por exemplo, quando a gente chega vai fazendo a equação do segundo grau, se a gente chega numa resposta absurda, que não tenha naquele conjunto, então ó, eu posso chamar de conjunto vazio. Por exemplo, então, ó, quando descrevemos utilizando uma propriedade falsa. Então, se tem algum falso, tem um conjunto aqui que eu usei as propriedades, só que eu verifiquei que essa propriedade é falsa. Então, esse conjunto vai ser vazio. Então, por exemplo, aqui, ó, esse conjunto aqui é o conjunto do x que pertence aos naturais,
Tá, gente? Essa primeira parte aqui do conjunto, quando escreve, ela é muito importante. Então, o x pode ser qualquer número natural, certo? Então, ó, x pertence aos naturais, tal que x é menor que zero. Então, dentro do conjunto dos números naturais, gente, o zero, né? O zero não tem antecessor, não tem nenhum número que venha antes do zero no conjunto dos números naturais. Tranquilo? Então, esse conjunto aqui está falando o quê? Está falando uma propriedade falsa, é um absurdo. Ou seja, esse conjunto aqui, gente, é um conjunto vazio. Conjunto vazio. Certo? O outro conjunto aqui, ó. É um conjunto, eu poderia chamar de conjunto A, B, C, D, tá? Não importa. Lembra que representação de conjunto sempre com letra maiúscula. Então, ó, um conjunto aqui, ó, é um conjunto X, tal que em que condições? X é par, né? Um número par, e é ímpar e é par. Ou seja, gente, tem como um número ser par e ser ímpar ao mesmo tempo? Não tem. Então, esse aqui também é um conjunto vazio e a gente representa dessa maneira, tá? Então, se tiver alguma propriedade falsa ou algum absurdo que está falando, né? Você coloca é um conjunto vazio. Tranquilo? Tudo certo? Então tá. Pessoal, conjunto universo. Geralmente, quando a gente resolve alguma equação, a gente está resolvendo no conjunto. Por exemplo, se você já estudou equação do segundo grau, geralmente a gente resolve que até no nono ano, oitavo, nono ano, a gente resolve o conjunto universo, conjunto dos números reais, certo? Quando a gente, inclusive, eu não vou aprofundar muito não. Quando a gente chega lá no delta negativo, a gente já para por ali, né? Porque quando o delta é negativo, eu não posso ter raiz, né, quadrada de número negativo, a gente para por aí, dentro do conjunto dos reais, certo? Agora aqui, o conjunto universo, o que é na verdade? Você vai resolver alguma equação, e as possíveis soluções lá vai estar dentro daquele conjunto. Então, por exemplo, aqui, ó, considere N, é o conjunto dos números naturais, gente. Considere N o conjunto universo para as equações. Então, quer dizer o que, gente? Que as soluções têm que estar nesse conjunto, ou seja, pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, pode ser 524, ou seja, pode ser qualquer número natural, certo? Então vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Gente, a ideia aqui não é ficar fazendo contas difíceis, e sim mostrar para vocês que conjunto universo quer dizer o quê? Quer dizer que a resposta vai estar dentro daquele universo. Qual que é o universo? O universo natural, certo? Do conjuntos naturais. Então, resolvendo isso aqui, essa equação do primeiro grau. 2x é igual a 3. Resolvendo isso aqui, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 3 sobre 2. Ou seja, x vai ser igual a 1,5. Gente, 1,5, esse número aqui, ele pertence ao conjunto dos naturais? Se você respondeu não, então você acertou. O conjunto dos números naturais não tem 1,5. Então, se eu falei que a resolução dessa equação, o conjunto universo é n, e eu achei esse número aqui, não faz parte do conjunto dos naturais. Então, a solução, né? Solução nesse caso aqui seria vazia, ó, solução vazia. Tranquilo? Esse S aqui é de solução. Certo, gente? Então, agora o item B aqui eu tenho, ó, x menos 3 é igual a 7. É uma equaçãozinha também no primeiro grau, que o conjunto universo é os naturais. Então, eu vou isolar a letra x. O 3 está subtraindo, passo para o outro lado somando. Então, x vai ser igual. O 7 já estava lá, menos, vem para cá mais. Então, x vai ser igual a 10. Gente, 10 pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. Então, a solução dessa equação aqui, ó, solução, olha lá, é o número 10. E além do mais, é um conjunto unitário, certo? Então, gente, agora aqui, ó, conjuntos iguais. Se tiver alguma dúvida por enquanto, gente, comente lá depois, tá? Conjuntos iguais. Não se apavore por essa tipo de notação aqui preta. Eu vou explicar, gente, que eu escrevi de caneta preta. Eu vou explicar cada pedacinho, tá bom? Conjuntos iguais. Isso aqui é uma definição, porque, gente, também a gente não pode fugir muito de símbolos da matemática, tá bom? Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Então, ó, um conjunto A é igual a um conjunto B, C e somente C. Então, gente,
Se A é igual a B, vale isso aqui. Ou seja, se vale isso aqui, o A é igual a B, tá? Então esse símbolo aqui é uma mão de via dupla, certo? C e somente C. Isso aqui é igual a isso, C e somente C. E esse aqui, C e somente C isso. Então, ó, o conjunto A é igual a B, C e somente C. Esse símbolo aqui, gente, é um A de cabeça para baixo, né? Para todo X, ou seja, para todo X, X pertence a A, C e somente C, X pertence a B. Ou então, o que ele quer dizer? Não importa qual que é o X aqui, ó. Para todo X que pertencer a A, também tem que pertencer a B, certo? Agora vamos inverter, vamos para cá. X pertence a B, C e somente C, X pertence a A, para todo X. Então, se isso aqui acontecer, gente, para qualquer número qualquer elemento que pertencer a A também pertencer a B, né? Para qualquer elemento dos conjuntos, se X pertence a B, pertence a A, para qualquer elemento, então quer dizer o quê? Que esses conjuntos são iguais, certo? Isso que quer dizer. Agora, os exemplos ficam bem mais fáceis, né? Mas eu não pude deixar de colocar esses símbolos aqui para vocês não ficarem, né, fugindo dos símbolos da matemática, tá bom? Então aqui, ó, o exemplo. Tem um conjunto aqui, ó, 2, conjunto entre chaves, separado por vírgula. Número 2, 1, 1, 4 e 9 é igual ao conjunto 1, 9, 2, 4. Aí se você está olhando aí, professor, não são iguais não. Por quê? Porque aqui eu tenho 2, número 1, eu tenho o número 1 aqui e também tem. Gente, aí eu já vou aproveitar, eu já fiz de propósito para aproveitar e falar para vocês, ó. Se eu falo assim para vocês, nesse conjunto aqui, ó, o número 1, ele pertence a esse conjunto? Pertence. Agora, faria sentido eu falar para vocês de novo, gente, o número 1 pertence a esse conjunto? Pertence. Eu posso repetir o número 1 quantas vezes eu quiser, tá bom? Aqui, ó. Então, eles são iguais. A ordem também não importa, nos conjuntos não importa a ordem, tanto é que o 2 está aqui, então estão trocados os números, certo? Tranquilo? Agora aqui, o próximo. Conjunto aqui, ó, 5, 6, 7, vírgula, vai embora, né? Conjunto infinito. Eu posso representar dessa maneira também. X pertence a Z, tal que X é maior ou igual a 5. Dentro do conjunto dos números inteiros, gente, os números maiores ou igual a 5, quais são? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai embora, certo? Quando eu coloco esse símbolo aqui, ó, maior ou igual, quer dizer que o número 5 entra. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, então essa aula aqui de conjuntos, tipos de conjuntos. Se você gostou, deixa aquele like, tá? Se inscreva no canal, gente, ative aquele sininho lá, comente, tá? Compartilhe o vídeo aí. Então dê uma força para o canal crescer, tá, pessoal? Estou me empenhando aqui e espero que realmente esteja ajudando vocês, tá? Então até a próxima aí, valeu!